sejam bem-vindos a mais um Café com Letras aqui pela TV Câmara. E hoje eu gostaria de convidar você aí de casa a sentar conosco, tomar um café e ouvir as boas histórias de Ciro Fabris Neto. Ele está lançando o livro Os Meninos do Burgo e Outras Crônicas. Ciro, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. É um prazer te entrevistar por toda a tua história dentro do jornalismo. Muito obrigado por vir aqui apresentar o livro para a gente. Bom, eu é que agradeço, Roberto, a oportunidade que a TV Câmara disponibiliza esse espaço para que a gente possa tomar um café e conversar um pouco sobre letras, não é? Sempre é uma conversa agradável. Ciro, jornalista há quanto tempo, Ciro? Jornalista, fazendo os cálculos aqui, 28 anos. 28 anos de jornalismo e trabalhando com crônicas, fazendo as crônicas para o jornal e as matérias de jornal há quanto tempo? 13 anos, basicamente, né? 13 a 14 anos, sendo que um bom período, durante 5 anos, foram crônicas diárias, não é? E o restante do tempo, crônicas semanais. Isso aí dá um bom acervo, né? Um acervo que hoje a gente contabiliza aí cerca de 2.200 crônicas escritas. 2.200 crônicas, e esse é teu primeiro livro, Ciro. Isso aqui é quase quase que uma obrigação, vamos dizer assim, na parte que a obrigação é uma palavra muito forte, é quase um dever ou algo assim, teu de lançar um livro retomando alguma das tuas crônicas, né? Sem dúvida, e isso direcionou o primeiro livro, porque o escritor, ele poderia trabalhar textos inéditos, né? Porém, é um acervo muito grande, e eu considerei que muitas das crônicas, elas foram sendo soterradas, eu uso essa expressão, principalmente quando você escreve crônicas diárias, pelas crônicas que vêm no dia seguinte. Sim. Vem uma crônica nova e aquela que você escreveu para ontem, ela acaba sendo soterrada. Então tem crônicas que ficaram realmente bastante soterradas pela avalanche de crônicas diárias que vieram depois e mais tarde crônicas semanais. E lá no meio tem crônicas que eu sempre considerei, sempre tive uma preferência, uma simpatia por elas, né? Que eu julgava importante resgatar essas crônicas, até para contribuir com a reflexão, com o debate, não é? Acerca da realidade e acerca da cidade. Então, realmente, acabou se transformando o primeiro livro, sempre tive esse pensamento de fazer essa recuperação de um determinado número de crônicas, 64 crônicas nesse primeiro livro, né? Como forma de não deixar perder assuntos que eu considerei assuntos importantes e que podem, de alguma forma, contribuir para que a cidade faça o debate e a reflexão sobre seus problemas, não é? Então, esse foi o foco, esse foi a diretriz que norteou a escolha das crônicas para esse primeiro livro. Ciro, como jornalista, talvez um dos mais lidos, né, da nossa cidade, do principal jornal aqui da nossa cidade, né, que é o Pioneiro, você é um jornalista dos mais lidos, né? E já há muito tempo, um formador de opinião. Como tu te sente com essa característica que te colocaram, ou tu sempre buscou ser isso, expressar a tua opinião numa crônica que tu escreveu e tu queria que aquilo influenciasse as outras pessoas, né? Ou isso simplesmente surgiu na tua vida, assim? Tipo, não, minhas crônicas dão resultado lá na frente, porque nós vemos aqui no plenário muitas vezes vereadores citando o Ciro Fabris, né? Eles citam o teu nome e as tuas matérias. Como é essa relação para ti? Olha, é uma combinação do texto com a opinião, né? O texto é um exercício por si só que possibilita, são várias as possibilidades que ele abre em termos de portas, né? No imaginário, na reflexão de quem lê. A expressão formador de opinião, ela é uma expressão que eu acho que ela acaba soando pretensiosa, não se trabalha com o foco de formar opinião, mas também, evidentemente, essa é uma consequência. Não se pode desprezar que isso efetivamente acaba acontecendo. Sim. Você coloca elementos para a reflexão das pessoas. As pessoas refletem e formam a sua opinião. Eu não tenho pretensão de formar opiniões, né? Mas sim, eu tenho pretensão de colocar esses elementos à reflexão, colocar disponíveis
para que se verifique, para que se analise, para que se olhe para questões da cidade, para questões da realidade, sob diversos ângulos. E a partir daí se tem uma visão mais abrangente, mais completa, mais exata a respeito desses assuntos. Então, são coisas que se complementam. Esse aspecto de trabalhar com opinião, de daqui a pouco olhar para um determinado assunto, para um determinado tema sobre diversos ângulos, e é o que a gente oferece em termos de função social, não é? Para que se tenha uma compreensão mais exata da realidade, a gente deve perseguir isso como jornalista, não é? Combinado com o texto, as possibilidades riquíssimas do texto. Então são duas ações e duas tarefas, ambas as duas, elas me fascinam, não é? E elas têm um resultado em termos da interferência na realidade, em termos da influência na realidade. Quando a gente está na universidade, quando a gente é bastante jovem, sempre se trabalhou com aquela ideia, e eu que me formei em 1980, naqueles anos, não é? Isso era muito forte, com aquele conceito de melhorar o mundo, de mudar o mundo. Eu não tenho essa pretensão de mudar o mundo, mas melhorar a realidade que está ao meu redor é possível a partir desses elementos que, pela profissão da gente, pela atividade da gente, a gente acaba oferecendo essa possibilidade. Então, é isso que se busca, colocar à disposição das pessoas alguma contribuição, por singela que seja, né, para que, a partir dessa reflexão, se estabeleça uma melhorias da realidade na região onde a gente vive, no bairro, na rua, na cidade. É isso que te encanta no jornalismo, Ciro. É isso que te faz escrever as tuas crônicas agora semanais, antes diárias, é isso que fazia escrever essa relação com a sociedade. Essa perspectiva da interferência na realidade, a partir dessa mediação com as pessoas, ela é muito rica, né? Porque as pessoas, elas estão antes e estão depois. A matéria-prima das minhas crônicas é a realidade. Sim. E a realidade, ela é fabricada, ela é construída pelas pessoas. As pessoas interferem nessa realidade. Então, as pessoas estão nesse primeiro momento. Você elabora essa realidade e devolve um texto que é lido pelas pessoas, e a partir daí se estabelece uma nova reflexão e uma nova abertura de portas para novas possibilidades. Esse trânsito, esse trajeto todo, ele realmente é fascinante. Ciro, tu não és nascido em Caxias do Sul, né? Tu é de... Sou natural de Alegrete, lá na fronteira oeste do estado, 525 quilômetros de Caxias do Sul. E com alguém que não nasceu em Caxias, tu está aqui há quanto tempo? 24 anos completados, dia 31 de maio, agora. 24 anos já podemos dizer assim que é uma vida, né? Já é um tempo considerável, 24 anos já pensa... Me permitiu construir uma relação muito boa com a cidade, muito próxima, né? E muito intensa. Eu tenho a pretensão de dizer que tenho um bom conhecimento da cidade, né? Que me permite daqui a pouco abordar determinados assuntos de uma forma um pouco mais abrangente, não é? E essa contextualização, para um jornalista, ela é fundamental. O jornalista tem que ter a contextualização das situações. Sem a contextualização das situações, sem a informação, ele tem pouca condição de opinar, né? E esse contexto, então, ele é decisivo. Sim. E lá em 89, quando tu chegou em Caxias do Sul, já que teu livro são de crônicas, que falam muito da relação da cidade, das pessoas da cidade, em 89 tu chega em Caxias do Sul, o que tu encontra em Caxias do Sul? É uma cidade bastante diferente do seu ponto de vista da infraestrutura e da maneira com que ela se apresentava, né? Caxias, nesse período todo, teve um crescimento exponencial, do seu ponto de vista dos empreendimentos, da construção civil, gigantesco. E isto se transferiu também para a estrutura da cidade. Só para dar uma ideia, quando eu cheguei em Caxias do Sul, o ônibus ele entrou pela Sinimbu. Ele saiu da BR-116 e entrou na Sinimbu. A Sinimbu era mão dupla e a pavimentação era paralelepípedo. A cidade toda, a pavimentação era em paralelepípedos naquela época, né, o calçamento. E o trânsito vinha em duas mãos na Sinimbu até a 13 de maio. Era um caos completo, Evidentemente que tudo isso, né, foi melhorando com o passar dos tempos. E também, para dar uma ideia, em termos de contexto, não havia celular, não havia internet, né, não havia nada disso, né? Então,
o mundo realmente mudou muito, não havia shopping, né? Tudo isso fez parte do crescimento de Caxias, interferiu no comportamento e na atitude das pessoas, na maneira como elas se relacionam, quer dizer, uma revolução completa que atingiu Caxias de cheio, não é? Até porque Caxias é uma cidade em crescimento muito forte e permanente, né? Então tudo isso acabou interferindo nessa minha trajetória também, né? Eu convivi com essa trajetória, presenciei e testemunhei o crescimento de Caxias e a partir daí é possível escrever alguma coisa sobre isso. E tu chega em 89 em Caxias do Sul e, como diz o título do teu livro, Os Meninos do Burgo, já existia esse estigma quanto ao Burgo, né? Ao bairro aqui de Caxias do Sul, uma região de Caxias do Sul que, vamos dizer assim, tem esse lado feio, não sei se essa seria bem a palavra de se usar, e uma ideia do povo de Caxias do Sul com relação àquela região muito, vamos dizer assim, preconceituosa com a região ali do Burgo em si. E naquele tempo já existia então todo esse estigma dos meninos do Burgo e de quem era habitante daquela região de ter esse, né, por ter na região os problemas que se encontram, de receber o preconceito. Mas nós conversávamos fora do ar, Ciro, e tu apontava aspectos que fazem com que esses meninos que cresçam no Burgo tenham problemas, né? A região não possibilita a eles um desenvolvimento de outra forma e aqueles que conseguem fugir recebem o preconceito e o estigma também de ser do Burgo, né? Nós temos o dever de quebrar o estigma que atinge algumas regiões da cidade, né? No caso do tema que dá título ao livro, Os Meninos do Burgo, né? A crônica que gerou esse assunto, que abordou esse assunto, né? Ela registra um momento de indignação da minha parte com uma série de assassinatos de adolescentes que houve durante o ano de 2007 no Burgo. Naquele ano morreu de 6 a 7 meninos, foram assassinados, eu não lembro exatamente o número preciso, né? Mas eles foram sendo assassinados ao longo do ano. E o Burgo é uma região como qualquer outra da cidade. Tem seus problemas, tem suas grandes virtudes, tem suas grandes conquistas, tem suas grandes celebrações, né? É um bairro riquíssimo, né? Eu diria até que, do ponto de vista de Caxias do Sul, a avenida principal ali da região, que corta aquela região, é a Avenida Brasil. E nada mais brasileiro em Caxias do Sul do que a região do Burgo, né? Isso gratifica muito e torna essa relação com o Burgo muito legal da gente tentar compreendê-la, né? Mas nesse ano especificamente, era fácil de se constatar, os adolescentes do Burgo, eles foram morrendo com um intervalo de 3 a 4 meses, sendo assassinados, né? Isso realmente me causou uma indignação muito grande e eu tentei, por meio da crônica, dar um grito de alerta para a cidade, para que a cidade pudesse se debruçar sobre esse tipo de situação, que evidentemente tem que acabar, né? Por que isso acontecia? É o tema central de 2 crônicas do livro, fundamentalmente porque aquela região da cidade não tem áreas de lazer, é uma demanda histórica. Havia uma pequena área de lazer na Rua Humberto de Campos, esquina Barão de Santo Ângelo, né, que por motivos de dependência judicial a prefeitura precisou desmontar, né, e ao mesmo tempo a ocupação para aqueles rapazes, para aqueles meninos, faltavam programas que trabalhassem essa ocupação. O resultado é que eles ficavam, alguns deles, ociosos e, evidentemente, em qualquer região da cidade, no momento que há ociosidade, as pessoas ficam expostas. Na medida em que ficam expostas, elas ficam ao alcance de algumas interferências e influências que não são boas. E se estabelece a formação de alguns grupos rivais, como grupos rivais há em vários lugares da cidade, do país. Toda a cidade tem, né, os seus grupos rivais que acabam se cruzando na rua, e é por isso que ocorria essa série de assassinatos que em 2007
acabou tirando a vida de cerca de 6 a 7 adolescentes ali do Burgo. Eu não podia me conformar com adolescentes de 14, 15, 16 e 17 anos sendo assassinados. Então fiz uma crônica cobrando, é uma crônica pesada. Quem olha para o título do livro e imagina que possa ser alguma crônica um tanto romântica, não, é uma crônica pesada. Trata de assassinatos de meninos do Burgo, que o contraponto é dado pela ilustração de capa, que é uma ilustração muito feliz do Fred Varela, né, que trabalha com o lado lúdico desses meninos e, ao mesmo tempo, trabalha com uma perspectiva para eles. Então, as crônicas, elas colocam para a cidade o dever de buscar iniciativas que façam parar esse tipo de situação. Assassinato de adolescentes em qualquer canto do país não pode. E é preciso desenvolver programas, oferecer áreas de lazer e educação. É assim que se corta pela raiz esse tipo de situação. Olha só que interessante, né, Ciro? A tua crônica Os Meninos do Burgo foi escrita lá em 2007. E nós vemos uma situação semelhante se repetir em Caxias do Sul. Nós temos agora, então, tu falasse dos grupos rivais que se enfrentam e se enfrentam e acabam né, causando esses tumultos e meninos morrendo por esse enfrentamento. Nós vemos em Caxias do Sul, há não muito tempo, os bondes se enfrentando em finais de semana em Caxias do Sul. É um problema que é recorrente, né? A história se repete. As pessoas estão expostas, né? Se estabeleceu uma cultura, acho que a crônica e o livro, de certa forma, também refletem as questões de comportamento e de realidade mais amplas, né? Hoje nós vivemos uma sociedade absolutamente agressiva e violenta. A dificuldade de convivência é muito grande, a pressa é muito grande. E se estabelecem essas situações que se manifestam sob a forma de bondes atualmente. Já havia antigamente, não vamos nos iludir. Só que o quadro se agravou. E esses bondes, essas pessoas agressivas, elas estão se cruzando na rua e essas mortes acontecem de forma disseminada. Né? Está presente hoje, é uma situação que o poder público precisa trabalhar esses assuntos, a cidade inteira tem de debater esses assuntos. O problema é que o sentimento que se tem é que o debate foi muito pequeno, e é muito pequeno em relação a esses assuntos. Se estabelecem poucas iniciativas. E, por sorte, no que se refere à região do Burgo, o número de assassinatos de adolescentes diminuiu. Mas eu digo que foi por sorte, porque a bomba continua armada, né? E esses assassinatos também eles acontecem em outras regiões da cidade também, né? Então, esse texto, esse tema, ele dá título ao livro, ele é um tema muito forte, que a cidade tem de se resolver e tem de buscar iniciativas para se trabalhar esse assunto e para oferecer uma situação de vida, né, muito mais rica e muito mais digna para todos os seus moradores. Então vamos aliviar um pouco o nosso assunto, o nosso bate-papo, porque esse é um tema muito pesado, né, Ciro? Não é só desse tema que envolve o teu livro. Existem outros assuntos que são mais leves, mais tranquilos, que se lê nas tuas crônicas, né? O cotidiano pontua o livro, né? Assim como deve ser no jornalismo, o jornalismo muitas vezes é tido como algo, uma atividade que só mostra tragédias, né? Não, tem muita coisa bonita, tem muita coisa rica, tem muito detalhe. O cotidiano é riquíssimo em oferecer detalhes. E a partir desses detalhes se estabelece elementos para reflexão, como a primeira crônica do livro. A primeira crônica do livro, que eu abro o livro, eu escolhi uma crônica nesse sentido, que resgata um elemento muito pequeno do cotidiano. Pequeno porque ele é micro, né? Tá lá a percepção de algumas pessoas nas ruas da cidade. Trata-se de uma tarde que eu voltava para o jornal e cruzei na rua com uma mulher esperando o ônibus numa parada de ônibus. E do lado da parada de ônibus havia um terreno, uma tela no meio do terreno e um cão, um cachorro. E eu passei de carro, voltando para o trabalho, e testemunhei aquela mulher fazendo cafuné no cachorro, fazendo carinho no cachorro por entre a tela, né? É um elemento riquíssimo do cotidiano, né? E eu inauguro o livro afirmando que a riqueza da existência é a simplicidade. Porque uma cena dessas ilumina a existência. Ilumina a existência. Você
na corrida do dia a dia, se defrontar com uma cena maravilhosa dessas aí, né? Faz você refletir e daqui a pouco querer oferecer para as pessoas também um texto que traduz aquilo e aponte para essa riqueza, para essa percepção que está disponível para todo mundo nas ruas. Há uma outra crônica também que eu gostaria de mencionar, que diz respeito a um casal de namorados que namorava, se encontrava todo dia de manhã antes de ir para a aula, 7 horas, na escadaria, nos portais da Igreja dos Capuchinhos, né? Eles se encontravam ali, e eu trabalhava à época na Rádio São Francisco, e todo dia, quando eu estava chegando para o trabalho, eu inaugurava meu dia com essa cena terna, né? Uma cena muito terna, que eu tratei também de aproveitar e compartilhar com os leitores das minhas crônicas, né? Então o livro é pontilhado de situações que exigem a intervenção do poder público, problemas da cidade, refletir sobre eles, refletir sobre soluções, refletir sobre comportamentos e a nossa identidade, mas ao mesmo tempo questões que poderiam passar despercebidas e que você pode estabelecer uma reflexão a partir delas que enriquece muito a vida de todo mundo, né? Ciro, são 64 crônicas nesse livro, né? De 2.000 e quantas crônicas que já tem escrito? Em torno de 2.200. Né? Já existe uma previsão para um segundo volume de crônicas de Ciro Fados? Eu vou procurar tratar com muita calma essa situação. Eu gostaria, é uma pretensão minha, que as pessoas pudessem sentir um pouco de saudade, né? Não é minha intenção fazer uma superexposição demasiada da figura, né? Então, tem um livro este ano, quem sabe no ano que vem, mas eu não quero estar toda hora lançando livro, né, para que não se estabeleça uma sensação de que já conheço bem o que ele quer dizer, então vamos com calma, né? Num segundo momento pode haver crônicas inéditas, textos inéditos. Nesse primeiro momento eu queria resgatar essas crônicas que ficaram para trás, né? E o detalhe do livro que eu gostaria de salientar, ele tem 3 capítulos, né? Ele tem o primeiro capítulo, que é o Nosso Jeito, que é a maior parte dele, que é uma retribuição à cidade por essa relação boa que a cidade me ofereceu e que me foi possível construir, né? Que trabalha fundamentalmente o nosso jeito de ser cidade. Como é que se estabelece esse jeito de ser cidade? Como é que é o nosso jeito? É uma reflexão que eu considero boa, importante para todos nós. Mas para não ficar um tema monocórdico de uma nota só, né? Cidade, 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 cidade. No segundo momento, no segundo capítulo, há crônicas que são mais universais e mais amplas, que trabalham a partir da realidade também, mas uma visão mais universal e mais ampla. Como, por exemplo, eu abordo aí a morte da Amy Winehouse, é um aspecto que eu abordo, e a partir disso, então, se estabelece uma reflexão mais ampla. E eu finalizo com uma homenagem que eu queria fazer para algumas pessoas anônimas, a maior parte dela que perdeu a vida, né, de forma tocante, que eu considerei tocante, que me emocionou muito, só que são pessoas anônimas e aquilo correu o risco de se perder. Então, eu procurei resgatar essa experiência, que é uma experiência trágica, mas que procura fazer a homenagem a essas pessoas, e uma homenagem tocante. E eu encerro o livro com essa homenagem a pessoas anônimas, né? E quem quiser adquirir o teu livro, Ciro, onde consegue o livro? Quais as livrarias que se encontra? Vai encontrar nas livrarias da cidade, né? Também online, né? Mas nas livrarias da cidade, nesse momento de partida, né? De lançamento. O lançamento foi agora nesse final de semana. E nas livrarias da cidade o livro está disponível ao preço de R$ 14,90. É um valor bem acessível, né? E a gente conta com a aceitação e a curiosidade das pessoas em cima do que a gente já escreveu. São crônicas que já foram publicadas, mas que tem crônicas do período de 2005 a 2012. Então tem crônicas que já ficou para trás. Muita gente já esqueceu e já nem lembra delas. E daqui a pouco pode ser surpreendido por um resgate. Eu poderia citar um exemplo da demolição da sede do Roda Viva, que é o nosso querido e tradicional Recreio Cruzeiro, né? Que tinha uma sede que certamente diz respeito à vivência de muitas pessoas, né? Que foi demolida anos atrás ali na Moreira César, né? Na Eusébio Beltrão de Queiroz, ali naquela região. Então tem uma crônica sobre isso, né?
Então ela acaba trazendo também, pontuando bem esses aspectos, e as pessoas vão se defrontar com momentos da sua vivência, né, que as crônicas vão permitir que seja resgatado e que essas pessoas relembrem desses momentos que certamente tocaram a vida delas de uma forma toda especial. Tá certo. Ciro, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, falar um pouco do teu livro que está saindo, esse livro tão bacana, Os Meninos do Burgo e Outras Crônicas. Parabéns, tanto pelo teu livro quanto pelo teu trabalho, e vamos continuar te acompanhando sempre no nosso jornal. Poxa, é um privilégio poder compartilhar com vocês aqui da TV Câmara e com os telespectadores essa pequena experiência que a gente adquiriu nesse período de vivência aqui em Caxias e que agora está retribuindo e compartilhando desta forma com o lançamento do livro aí, e compartilhando e retribuindo à cidade esse privilégio que é essa convivência diária. Obrigado. Nós conversamos com Ciro Fabres Neto, ele que é autor do livro Os Meninos do Burgo e Outras Crônicas. O Café com Letras da semana fica por aqui. Nos vemos no próximo programa.